Olá, chamo-me Maria João Silva, sou psicóloga clínica e venho falar-vos de perturbações de ansiedade. Ao longo do desenvolvimento, as crianças vão sentindo medos que podemos designar de normais porque são muito comuns na infância, transitórios e independentes do sexo, nacionalidade, etnia ou estatuto socioeconómico. O conteúdo destes medos varia em função da idade e a forma como se vão manifestando também se torna diferente à medida que a criança cresce. Assim, em crianças com idades inferiores aos 2 anos, poderão surgir medos relacionados com ansiedade de separação das figuras significativas, ruídos fortes, pessoas estranhas ou objetos ameaçadores. Entre os 2 e os 3 anos, as crianças desenvolvem o medo do escuro e de alguns animais. Dos 4 aos 6, surgem os medos relacionados com ferimentos corporais, ladrões, monstros, fantasmas, bruxas, relâmpagos e o medo de dormir sem companhia. Aos 7 e 8 anos, os medos começam a ser influenciados por acontecimentos reais de que as crianças vão tomando conhecimento. Nesta fase, elas ficam mais focadas em questões relacionadas com o desempenho académico, terremotos, furacões, cheias, guerras, ataques terroristas, armas nucleares, raptos, doenças graves e a morte. No decurso de um desenvolvimento equilibrado, a criança passa assim por fases em que experimenta medo. Isto é saudável na medida em que é importante que ela aprenda a reconhecer em si as emoções adequadas para reagir a cada situação que enfrenta. E uma dessas emoções é precisamente o medo. Por exemplo, é sinal de maturidade emocional responder com medo e não com agressividade perante uma situação perigosa. As experiências de medo ajudam também a que a criança aprenda a reconhecer situações que são passíveis de provocar danos e aprenda diferentes respostas para fazer face ao próprio medo, promovendo a sua autonomia e contribuindo para um autoconceito adequado. Para além disso, uma exposição adequada ao estímulo gerador de medo possibilita a cessação gradual desse mesmo medo e impossibilita que este adquira uma dimensão patológica. No entanto, e apesar de o medo ser comum nas diferentes etapas do desenvolvimento, este pode adquirir níveis que são tão elevados que afeta de uma forma muito sistemática e significativa a vida da criança. A ajuda de um profissional torna-se fundamental quando os sintomas manifestados pela criança causam um mal-estar significativo, quer à própria criança, quer à sua família, interferindo com a capacidade de desempenho da criança em alguma ou algumas áreas da sua vida. Quando o medo ganha esta dimensão patológica, estamos perante uma perturbação da ansiedade, que geralmente envolve sentimentos desconfortáveis, sintomas físicos específicos como palpitações, tremores, tonturas, vômitos, dificuldades respiratórias, entre outros. Comportamentos de evitamento da situação causadora de ansiedade, por exemplo, não levantar o braço quando a professora faz uma pergunta. Comportamentos de segurança, por vezes sem sentido, como ligar ou desligar as luzes num número específico de vezes. E pensamentos perturbadores de que alguma coisa má me vai acontecer. Nesta fase, será difícil aos pais solucionar sozinhos estas questões com as crianças. Geralmente, é importante a ajuda de um psicólogo que poderá recorrer à terapia de abordagem cognitivo ou comportamental para atuar sobre as diferentes dimensões presentes num quadro de ansiedade, os pensamentos, as emoções e os comportamentos. Há, aliás, múltiplos fatores que contribuem para as perturbações de ansiedade. De facto, os fatores que originam uma perturbação de ansiedade de uma dada criança são frequentemente completamente diferentes daqueles que causaram a ansiedade de uma outra. Entre os múltiplos fatores destacam-se o meio, a hereditariedade e a personalidade ansiosa.
Episódios traumáticos como a perda percepcionada ou efetiva de alguém, as alterações no meio físico ou o estilo de educação parental são fatores que contribuem para o aparecimento de uma perturbação de ansiedade. Crianças com pais superprotetores tendem a perder experiências que as fariam aprender a resolver desafios porque os pais potenciam o evitamento dos mesmos. Estas crianças tornam-se menos autónomas, menos competentes emocionalmente, porque são expostas a menos situações desconfortáveis e por isso perdem a hipótese para treinar a competência de gestão emocional. Por outro lado, pais com um estilo parental supercrítico focam-se no erro dos filhos e raramente elogiam. Estas crianças tornam-se hipervigilantes e preparam-se para receber comentários desagradáveis, tornando-se perfeccionistas na tentativa de evitar essa crítica. Outro fator importante no desenvolvimento das perturbações de ansiedade é o reforço do medo e da fuga. Há situações em que os pais, ao confortar os seus filhos quando eles demonstram medo, por exemplo, deixar que os filhos durmam com eles, poderão fortalecer esse receio ao validar o perigo da situação. Com isto, para além de reforçar o comportamento, o adulto está a transmitir à criança uma visão ansiosa do mundo. A aprendizagem por observação pode também estar na origem da perturbação de ansiedade, ou seja, a criança pode aprender reações emocionais através da observação e imitação sistemáticas. Por exemplo, pode desenvolver uma fobia a cães se for exposta a uma outra criança que tenha esse mesmo medo. Os fatores genéticos são também importantes no desenvolvimento de perturbações de ansiedade. Crianças com pais ansiosos terão uma maior probabilidade de desenvolver uma perturbação de ansiedade. Finalmente, a personalidade ansiosa pode também desempenhar um papel significativo no desenvolvimento de padrões patológicos. Quando existe este perfil, é muitas vezes observado logo após o nascimento. As crianças são descritas como difíceis de acalmar, com respostas fisiológicas intensas a estímulos específicos ou estímulos novos, como o som forte, e são descritas como tendo um nível de excitabilidade elevado, mesmo em descanso. Por último, e apesar de tudo isto, é importante não esquecer que é normal sentir ansiedade e que a grande maioria das crianças experimenta ansiedades normais que não requerem estratégias e devem até ser sentidas para que haja um crescimento saudável.